Louvado seja o Senhor. Tem uma criança aí gritando? Hã? Tem? Começou o culto. Nossa, ele não tem coração. Tanto tempo que fiz um monte de filho. Sei o que é criança, sei o que é ordem, sei o que é decência. E a própria Constituição estabeleceu algo, que o culto ele é inviolável. Não se pode... Também? Foi só também? Glória a Deus. Precisamos mudar algumas coisas acerca da parte do culto, como prestamos o culto ao Senhor. Vamos lá, irmãos. E foi Jabez, mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo: porque ou porquanto com dores o dei à luz. Porquanto em sofrimento dei à luz. O 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Tema da pregação: o que falam de mim depende da minha decisão. O que o céu realiza depende da minha oração. O que falam de mim depende da minha decisão. O que o céu realiza depende da minha oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te exaltamos por tudo. Em mais uma noite, culto da família, Senhor. Senhor, eu sei, mas é o culto da família. É terça-feira, culto da família, Senhor. Manifeste da tua glória na vida daqueles que romperam, na vida daqueles que continuam tratando a família como um bem mais precioso que existe, e decidem a cada culto fazerem a diferença. Eu te peço uma manifestação específica, exclusiva, para quem veio. O Senhor é seletivo, eu sei que é. Para a salvação, o Senhor é ilimitado. Para a usabilidade, existem limites. Não que o Senhor seja pequeno, mas é porque o Senhor estabelece regras. Que seja uma noite que o Senhor mude destinos, norte, história, nome. Que o Senhor responda nessa noite de forma exclusiva a cada um dos que romperam e vieram. Eu repreendo todo o mal no nome santo de Jesus. Eu declaro a boa mão do Senhor, do Eterno,
guardando esse lugar, blindando esse lugar. As famílias, os lares, os casamentos, os pais, as mães, os filhos, os esposos, as esposas, os líderes, vice-líderes dos respectivos ministérios, os monitores, que são braços direito e esquerdo também. Cada ministério receba manifestação da glória de Deus. Que os pastores sejam fortalecidos, recebam de um nível também maior, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aplaudimos ao Senhor. Eu vou relembrar o tema. O que falam de mim depende da minha decisão. Eu discordo. Eu também já discordei. Mas no final de contas, é assim que funciona. Vão dar ibope, ou eu dou ibope. Você pode ser abatido, abalado, ou entender quem você é em Cristo e trabalhar todos os dias para que a vontade de Deus se materialize na sua vida. Agora, para a oração, não. A oração é o combustível que faz o céu realizar tudo aquilo que é direito a ser cumprido na minha vida e na sua. Por isso que o diabo rouba o tempo, lança diversos afazeres, o diabo distrai o povo, porque distraindo o povo não entra na verdadeira comunhão, na verdadeira koinonia. E aí você quer fazer para Deus tudo muito rápido. Por quê? Porque Ele conhece as tuas limitações. Porque Ele conhece que você é fraco, porque Ele sabe que você é imperfeito, porque Ele sabe que você é miserável. Olha o tanto de coisa que você relaciona para Deus que você é. Eu fiquei sem entender aqui, porque nós estamos no meio de uma descrição de uma árvore genealógica no livro de Crônicas. Primeira Crônica, se você ver, aqui está falando das descendências e das respectivas tribos. Aí está falando, vou dizer para vocês o início aqui do capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi que ali nasceram em Hebrom, o primogênito, Aminon, de Ainoã. Aí começa a falar um monte de nome. Aí vai para o 4. No 4, e os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi e U. Aí começa a falar nomes e mais nomes. Aí do nada surge Jabes. Só que não é como descrição da árvore. É no meio do trazer notoriedade da árvore genealógica, falar que no meio de tudo isso teve uma pessoa que fez uma oração diferente. Ele está dizendo assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E ninguém nem está falando que é o irmão dele aqui. Não está falando quem é a mãe, quem é o irmão, está dizendo e Jabes. Sabe aquela conversa que você está falando de farinha, tem alguém, não, é a farinha, não, e Jabes. Não, o assunto aqui é comida, o assunto aqui é identidade, o assunto aqui é trazer a raiz da árvore genealógica. Aí entra o 9, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sabe o que é isso? Para a história um pouquinho. Gente sempre está nascendo. Cumpridor de propósito, nem sempre. Gente o tempo todo está nascendo, 24 horas está nascendo gente. Agora gente que está disposta
e disponível a fazer o que quase ninguém quer. Isso é raro, e quando acontece isso, Deus para até a história. Vai dizer, peraí, para um pouco aí a relação da árvore genealógica, que eu vou citar o nome de um homem que do nada mudou a sua identidade de cumprimento e atraiu através da minha presença um futuro promissor, a saber, Jabes. Então Jabes, ele faz uma oração, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Aí depois que acaba o 10, observe, e Quelube, irmão de Suá, gerou a Meí. Este é o pai de Estom, e Estom gerou a Bet-Rafa. Espera aí, voltou de novo a genealogia e vai até lá nos confins. Mas parou 2 versículos para fazer menção de um homem que diz assim: causador de dor? Não, isso é muito pesado para eu carregar a vida inteira. Carregador de aflição? Causador de guerras? Não, isso eu não quero. Ah, mas para nascer deu muito trabalho. Para nascer deu muito trabalho. Foi muita aflição. Com dores dei a luz. E foi Jabes mais ilustre. A palavra ilustre quer dizer o que, professora Cris? Brilho? Destacado? Então aqui a gente começa a entender o porquê que parou a história. Teve alguém que brilhou então, e teve alguém que se destacou. No meio de... É como se alguém estivesse dizendo assim, ó, João nasceu, depois Maria, depois, para. E aí Jabes foi mais ilustre que todo mundo. Aí você assim, não, o assunto aqui não é Jabes não, mas Jabes mandou parar tudo, porque ele chamou a atenção de Deus. Aí eu quero saber, o que estão falando a seu respeito? Por decisão sua. Por decisão sua. Falam o que de você? Que você causou o quê? Que você fez o quê? Que a vida inteira sempre você foi essa pessoa inconstante. Essa pessoa que começa algo e não termina. É o sonhador descumpridor. Tem sonho para falar, mas não tem coragem de ir até o final. Ou então, causou desordem, aonde passou. E nos momentos que teve a oportunidade, não fez nada relevante. E eu vou falar para você, é um tanto quanto frustrante você passar a vida inteira aqui sem fazer algo que chame a atenção de Deus. Eu não sei você, eu sou incomodado. Incomodado não, sou perturbado com isso. Em terminar mais um dia e não ter feito nada que valeu a pena para glorificar o nome de Jesus. E quantos de nós estamos com essa apatia, com essa forma calma demais, deixando tudo levar e deixando as coisas influenciar? E o tempo passa, e passa rápido, ou melhor, acelerado ao extremo. Finalizou o mês 4. Já estamos no 5º mês. Você fez o que de relevante esse ano? O que você fez, além de das desculpas que você deu, dos porquês e dos praquês? O que você fez que impactou? Não durma não. Acorde, que essa palavra é para impulsionar você. É você mesmo. E mais uns 2 está aqui querendo dormir. Não vai dormir. Hoje é dia de Deus manifestar a glória dele na sua vida. Hoje é dia de você incomodar o céu e dizer, hoje eu mudo minha oração, hoje eu clamo diferente, hoje eu vou ver. Não estou somente no ambiente do culto como uma membresia congregacional. Hoje eu sou alguém que vou gerar impacto. Vou gerar impacto e não vou sair daqui.
Glória a Deus. Uma história para narrar a genealogia, ela é interrompida. E aqui fala da descendência de Judá, que é descendente de Adão, até os filhos de Jacó. Aqui vai fazer uma parte organizacional, para que você compreenda que tudo no céu tem ordem de essência, e para que você também seja conduzido a cada dia, não a obedecer o que a terra determinou acerca de um futuro caótico para você, mas para que você também tenha o direito e a oportunidade de bater no céu, dizer: não, primeiro, eu não pedi para nascer, tem algum engano aí. Ah, mas sua mãe sofreu para você nascer. Tem algum engano. Eu preciso de outro modelo de vida para mim. A mãe dá um nome, porque eu quase morri para você nascer. Porque foi um sofrimento absurdo. Aí bota o nome do cidadão, causador de dor. O cidadão nem sabia, não tinha a defesa, não tinha nem porquê darem um nome que representasse o quê? Algo caótico para um futuro. E nome determina muita coisa? Muita coisa. Muita coisa. Quem é do interior sabe muito bem disso. Quem é do interior, do povo antigo, compra hoje, só paga daqui a 15 dias. E todo mundo sabe que o nome que está indo é nome forte. É nome sério. Geralmente é o filho de Maria, o filho de João. Até João ter nome, usa muito o nome dos pais, não é assim? A Bíblia é tremenda acerca disso também. Sempre vai citar a referência do que gerou. Porque o que gerou fez algo de importante ou não. Porque também tem histórias de homens que a geração inteira ali foi pervertida. A geração inteira ali foi destruidora. Assim como também tem histórias bíblicas que o pai errou, o avô errou, mas o filho falou: não, eu vou derribar esses postes ídolos e eu vou adorar Jesus. Sempre vai ter alguém para chamar a atenção de Deus. Sempre vai ter alguém para não viver da forma que o mundo estabelece, dentro das suas regras e dentro dos seus ritos. Deus está em busca de gente que ore. Não precisa ser com muito detalhe. Pode ser uma oração específica, mas que fale de uma verdade que está emanando dentro de você. E Deus, vendo essa verdade, Ele vai fazer o que tem que ser feito. Aqui é muito claro a leitura, porque está dizendo assim, Senhor, Deus de Israel, se o Senhor me abençoar, alargar as minhas tendas, me dê mais sede de Ti, não deixa o mal me afligir. É uma certeza que vai vir mal, mas o que você faz com o mal é um problema seu. Sério? Sério. Aproveita que o mal veio e faz o mal junto? Ou você clama a Deus para que quando o mal vier, você vai ter uma outra postura? Quando tentarem desvalorizar, desmerecer, destruir você, você vai ter uma postura completamente inversa. Deus está buscando gente que faça oração simples, mas que transmita a verdade de caráter, que seja idôneo. Até aqui eu cheguei dessa forma, porque eu carregava o peso da genealogia. Ilustre
Ele foi muito mais ilustre. Ele brilhou. Brilhou porque decidiu mudar o futuro. Brilhou porque decidiu não aceitar o sofrimento do nascimento. Ele decidiu chamar a atenção de Deus. Essa oração de Jabes já virou música, já virou poesia, virou um monte de coisa. Só que essa oração de Jabes nos leva a estabelecer, no termo jurídico, utiliza a jurisprudência. O que é jurisprudência, doutora Nayara? Não ouvi não. Tá, então o juizado de Brasília deu ganho nessa causa X. Então o corpo jurídico pode pegar essa súmula, o nome é súmula, né? Então vai pegar isso aí e vai aproveitar nos outros lugares. E o juiz do outro estado vai ter que acatar? De 0 a 100, doutora, qual a possibilidade? 70%. Pronto. Então é para mais, né? Pronto. Oi? Pronto. Então, se for Supremo, então depende também para quem a senhora alega. Ou a senhora busca o extremo, né? Porque o Supremo já é o... então ele fez certo. Ele foi para o Supremo aqui. Tá bom, entendi então. Então ele já foi direto, não teve negócio de conversa. Ele nem aproveitou nada. Já foi direto para o Supremo, porque Deus atendeu. Então ele falou, Deus, eu podia ir em vários lugares, só que tem possibilidade dos 30%, que a doutora Nayara falou. Então eu quero direto em quem mude tudo. Glória a Deus. Então nós temos que ir no Supremo. Nós temos que buscar de verdade naquele que está acima, além da jurisprudência. Menino. Então é possível. Mesmo você ter o apelido que lhe deram, porque você fez alguém sofrer, no decorrer da sua vida, até chegar ao entendimento da palavra de Deus, você tomou um monte de decisão até chegar no altar. Você fez um monte de asneira até chegar no altar. E aí, lhe deram um monte de apelido, um monte de nome. Cada um sabe os nomes que receberam. Eu recebi, mas eu não merecia. Você merecia muito mais. Eu também. Agora, depois que eu conheci Jesus, e eu endireitei a minha vida e coloquei no altar, Jesus e eu, nós sabemos agora o que emana dentro de mim. Mas as pessoas que estão em volta, elas têm a bola de cristal? Porque só quem conhece o coração do homem. Agora, quando eu tenho conduta repetitiva, essa conduta vai no meio do meu nortear de destino, não produz mais queda, não produz mais engano, não produz mais frustração. Você fala, olha, quem é esse? É espigão. Sério? Sério. Mas mudou mesmo? Mudou. Até o nome. Até o nome dele mudou. Sim, mas e o histórico? Deus aproveitou a história. Deus aproveitou a história. E o histórico, ele vai carregar o histórico. Porque o histórico também fala de uma glorificação do nome de Jesus quando chegou na história do indivíduo. Então, a história é o fundamento da Constituição. O histórico é nascimento, fez alguém sofrer, alguém me fez sofrer. Isso tudo vai criando um HD, que por sinal, por falar em HD, no último dia, quando o Senhor vai bater na porta de cada um,
vai ter o flashback, né? Vai ter a memória de todos os inocentes que se apresentam como inocentes, mas na grande realidade sabem das culpas que emanam em si. Até 7 anos. Depois disso aplica o que aprendeu. E depois disso decide o que vai ser. Fazer uma pergunta: você já decidiu o que é que você vai ser em Deus? Eu não sei. Você deveria saber. Porque o céu é logo ali. É o quê? O céu é logo ali. E o céu vê que a sua constância está correlacionada ao interesse do que o céu pode cumprir. Eu sou muito constante hoje, eu fiz uma campanha hoje, eu fiz um jejum hoje, porque Deus vai fazer algo na minha história. Você não se incomoda com isso, não? Hein, barganheiro? Barganheiras. Mulher é muito mais especialista em fazer isso do que homem, tá? Sério? Sério? Seríssimo. Homem é mais extremo. Pode ver na conduta, no comportamento do homem. Homem é extremo para acertar e para errar. Todo homem que errou, errou querendo. E todo homem que se aproximou de Deus, se aproximou querendo. Por isso que quando um homem de verdade se converte, ele não vai mais querer se perverter, porque ele sabe quem ele era. Se você ainda vê homens inconstantes dentro da igreja, esse homem não passou pela real conversão. Porque quem passa pela real conversão não quer mais envergonhar o nome daquele que o converteu. Tem muita gente convencido dentro da igreja, convertido tem pouco. O convencido é história. O convertido mudou o histórico. Ninguém acredita, mas ele mudou. Ele orou para Deus. Falou: Deus, muda a minha história. Alarga as minhas tendas. O que é que ele está pedindo para Deus aqui? Ele está dizendo: muda a forma que eu enxergo o lugar que eu nasci. Muda a realidade do lugar que eu habito. Muda a estrutura, porque de onde eu venho, ninguém conseguiu romper. Ninguém. Mas o Senhor falou que tem ele era o quê? Ilustre. Foi mais ilustre, então os outros também eram. Ele foi mais ilustre, quer dizer que já tinha esse brilho. Quem é? Quer que eu dê um tempo? Não, porque eu não quero atrapalhar. Então tinha gente ilustre também. Só que o que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família é o mais. Então Jabes foi mais ilustre. Brilhou mais. Por quê? Por questões da história e do histórico. Você não vai para o palco do coitadinho. Você não vai se apresentar diante de Deus com essa repetição ordinária. Para mim é mais difícil. Para mim não vai. Para mim não tem. Deus, o Senhor sabe que você é frágil, fraco. E Deus está esperando você interromper a contagem da genealogia. Essa interrupção aqui, ela é totalmente por parte de Deus, direcionada. Para que você entenda que independente do que estão falando na árvore genealógica, é muita história, é muita geração aqui que está sendo dita. E no meio de muita geração, você pode ser confundido como mais um. Mas de repente você diz: ops, para aí um pouquinho. De mim em diante não. De mim em diante não. De mim em diante eu vou fazer diferente. A família já era um tanto quanto ilustre, mas aí ele falou: eu vou ser mais. Então o que te interessa nessa noite
não é ser quem você é você ser? Estão surdos? É você ser? Igual, tem um monte. Igual, tem um monte. Reclamão tem de porrada. Adorador tem diminuído cada vez mais. Interesseiro, 90%. Agora, quem está disposto a escrever seu nome na história, nesses dias, para quando chegar na etapa que narra toda a árvore genealógica da sua família, quando for falar seu nome, vão ter que dizer, mas ela foi mais ilustre. Mas ele foi mais ilustre. Por quê? Porque no meio do caminho, esse brilho que já era natural na família, alcançou o brilho celestial, e aí veio o mais. Você não entendeu? Normal. Aqui está dizendo, se já falam bem da sua história, você pode também surpreender o céu e dizer, eu quero mais. Mas a família dela é toda certinha, a mãe é de princípio, o pai é de valor, tudo é bem organizado. Mas, cadê o mais? O que além disso tem? Se acabar a sua história, vai ser só o brilho daqui? Porque tudo que brilha aqui é igual ao ouro de tolo. É bonito num olhar, mas não gera resultado para transformar. Não aguenta, não suporta, não dá a liga. Engana, ilude, mas não muda a realidade de ninguém. O brilho do ouro de tolo. Agora, o Senhor, poderoso, quando chega na sua vida, Ele te apresenta um outro aspecto visual. Como é que você quer ser visto na sociedade? Porque a história e o histórico já sabe. A história é o que Deus te deu. O histórico é o que você viveu. E aí altos e baixos. A ciranda da vida. Aí os coitadinhos dizem assim, na minha vida foi tudo muito mais difícil. Na minha vida, eu tive que ir no braço, na tora. Você não foi. Até para você chegar até aqui, o impulso foi do Espírito Santo. Da tua casa está hoje aqui desejando se posicionar em Deus. Quantas vezes você chamou, o cara, não vou. Por quê? Por causa do seu histórico. Mas quando viu a sua história sendo transformada pelo grande eu sou, aí ele diz assim, está indo para onde? Para a igreja. Eu vou, me espere que eu vou com você. Por quê? Porque agora eu estou vendo, além do histórico, eu estou vendo que Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Isso aqui, irmãos, não tem nada a ver com idade, porque eu conheço gente nova, madura, mais do que gente de 60 anos. E eu conheço gente também, gente adulta ao extremo, com postura e posicionamento. No decorrer da minha vida eu busquei me aproximar de pessoas maduras. Eu tive uma certa impaciência para andar com gente muito nova, porque a visão da jovialidade, do novato, do novo, ele é muito imediatista. Ele quer comer hoje, fazer hoje, curtir hoje, dançar hoje, mexer hoje, tudo hoje. O maduro não. O maduro ele fala de construção, de edificação, de aproveitar as oportunidades. O adulto, ele tem uma palavra de firmeza. Eu estou falando de adulto maduro, tá? Porque tem um monte de adulto bobão, que é adulto em idade, mas imaturidade é terrível. Tem uma galerinha aí, vou até falar, estou engasgado aqui para falar isso. Posso falar? Os homens, vai ficar pesado, posso mesmo?
Vão falar mal de mim mais um pouquinho ou os haters vão gostar? Eu não suporto homem sustentado pela mulher. Fase difícil é uma coisa, a mulher auxiliar é uma coisa. Agora o vagabundo ficar dentro de casa para a mulher sustentar, pelo amor de Deus. Não sei porque eu interrompi, deve ter algum vagabundo aqui no meio. Se não está aqui, deve estar assistindo. Uma raça de canalha, que não sabe ralar. Por quê? Porque a mãe deixou chupar bico até 8 anos. Deu mama até 5 anos. Destruiu o seio. Para um bobão ou uma bestalhada tá chupando. Vaca. Dá 5 meses, dá ecoice nos bezerros. A mãe não é porque eu fico com pena. Eu fico com... Tem alguma mãe aqui que deu mama acima de 3 anos? Não levante a mão não. E tem algum pai aqui que deixou a mãe dar mama até 3 anos? Não levante a mão também não. Porque eu desenvolvi aquela habilidade. Pimentinha. Ficou muito tempo no peito? Ficou. Pronto, eu vou resolver isso. Mas você vai fazer como? Deixe comigo. Malagueta. Rapidinho para de mamar. Nossa, que sofrimento. Sofrimento é a gente estar vendo essa porcaria de homem apático. E de mulher que não sabe o que quer da vida. Qualquer coisinha dá depressão. Qualquer coisinha dá ansiedade. Qualquer coisinha dá pânico. Se alguém fala, você não presta para nada, a mulher já começa a tremer. Interrompe a genealogia, mocinho. Interrompe a genealogia, mocinha. Como assim? Jabes. Estava tudo contando histórias aqui de um monte de gente. Ele falou, ei, eu vou adorar. Vou exaltar Deus, vou mudar isso aí. Vou mudar essa história. Isso que eu estou falando dos homens, que já são assim. Se eu for falar da outra parte, que depois de 10, 12, 15 anos que casou, eu conto. Aí frustrou a mulher. Por quê? Porque disse que não era aquilo que ele esperava da vida dele. Aí começa a perverter os bons costumes. Não pode pular. É isso mesmo. Aí hoje há um índice de quase 14% de homem que constituiu família. Filhos, já grande ou crescendo. E largou a mulher para casar. Aí você pensa o quê? É um raparigueiro. Não é. Inverteu tudo. Perverteu os bons costumes. E virou o quê? Virou homo. A gente fica meio com medinho de falar. Virou homossexual. Cansou. Está infestado disso. Você vai ver, rapaz, o cara depois de tanto tempo foi. Disse que se descobriu. Está mandando direta? Nem direta, nem direta. Estou falando, se você é esse tipo de cara, você teve a oportunidade de mudar seu nome e dizer, Deus, eu quero ser mais ilustre. Não teve, seguiu o quê? A facilidade da amamentação. Tem coisa que é muito séria. E as igrejas que pregarem essas verdades, são essas que vão ser colocadas de cabeça para baixo. É sério? Mas a gente tem que decidir.
A gente é macho ou é fuleiro, né? Nesses dias. Não dá para ter uma vida apática, né? Achando que serve a Deus e deixando tudo acontecer em volta. E a gente está buscando esses machos. Mas macho que queira mudar a sua vida, primeiro. Porque você está dando risada aí. Mas você sabe. E quando você for para a exposição, suas falhas vão vir à tona. Você sabe disso. Eu digo isso porque eu sei a pressão que eu passo. Cada pregação é um flash. Toda vez que você fala aquilo que o povo precisa ouvir, na descida o diabo te visita. Está mexendo, né? Você está mexendo. Nós precisamos sair do ambiente do culto com uma convicção. Primeiro, que estamos no caminho certo, que a palavra é a palavra de vida eterna. E só existe uma forma de você sair da promiscuidade, da imoralidade que está sendo apresentado facilmente aí fora. É ouvindo quem tem coragem de lhe colocar no lugar. A vida passa rapidinho, muito rápido, muito rápido. Antigamente eu ia nos funerais, fazer o culto fúnebre, e eu ficava cheio de dedo para falar, minha gente, por quê? Eu digo, ele está garantido, aqui está todo mundo lascado, os demais. Tu que ainda está respirando, dá tempo de endireitar a sua vida, porque para ele já acabou. A gente só está aqui se despedindo. Ele morreu com Cristo, está guardado, a gente se encontra no último dia. E você que está aqui, está com a vida certinha, porque você vai ser o próximo, sua senha vai cantar. Vai morrer. Porque ontem eu estava indo, irmãos, eu fiquei perturbado mais uma vez, eu estava indo para o funeral, e Jesus me falou, eu nunca fui em um funeral. Eu falei, e o de Lázaro? Ele falou, eu estava lá enterrando ele. Ele falou, eu cheguei para resolver. Eu não posso chegar num lugar e não gerar o que emana de mim. Então, o que é que eu aprendi com isso? Jesus falou para mim, chegue no lugar e fale o que precisam ouvir. Porque quem já está dormindo, já está dormindo. Você só está indo ali para poder alertar os que estão vivos. Então, eu estou aqui pregando, alertando os que estão vivos. Eu estou alertando você que quando sai da igreja, continua com o seu nome e com o que falam a seu respeito ainda. E não está nem aí. Não, eu não ligo para o que os outros fazem. Você deveria se preocupar. Porque o que falaram e o que falavam de Jabes, que ele era o causador das dores. Porque a sua mãe sofreu muito para ele nascer. E aí a pessoa pode entranhar naquele sentimento e dizer, minha vida é essa, eu já acostumei. Minha vida é essa, eu já entendi, na minha casa ninguém rompeu, na minha casa ninguém venceu, na minha casa, tudo que tentavam fazer, não dava certo. Aí você cai na história do diabo e esquece do propósito maravilhoso que Deus tem a cumprir na sua vida e através da sua vida. Então Jabes, ele interrompe, para a genealogia aí, porque eu quero adorar. Está falando o nome de um monte de gente, mas o meu nome, eu quero que tenha o nome agora alterado para ser adorador, mais ilustre, não causador de males. Então um monte de história está sendo contada. E quando é que você está interrompendo a história que contam a seu respeito nesses dias? Está aceitando tudo que estão impondo? Ou você está interrompendo as conversas para glorificar Jesus e dizer, Deus, preciso de 4 coisas. Eu só quero 4 coisas, mais nada. Ele incomoda Deus. Ele diz, preciso que o Senhor me abençoe muito, porque de maldição eu estou cheio. Então, para
tirar esse peso de sofrimento, a bênção tem que ser muito. Então me abençoe muito. Dilate a minha mente, para que as minhas tendas possam ser alargadas. Porque você fica num lugarzinho fechado, e a mentalidade do povo lhe influencia. É inevitável você ver todo mundo sem discriminar, pelo amor de Deus, que nós somos pequenos, no aspecto geográfico, no âmbito geográfico. Na nossa mentalidade, não. Nós somos N estádios de futebol. Agora, no aspecto aqui real, somos pequenos. Então, não é para discriminar ninguém. Isso aqui é para produzir em você um rompimento mental, para que você venha ser conduzido para o centro da vontade de Deus e ativar tudo aquilo que são as ferramentas do céu para a tua vida. Nasceu num lugar pobre, não tinha nada, mas você pode ser quem Deus vai usar, quem Deus vai manifestar. Só que Deus não faz gratuito. Deus não faz gratuito, Deus faz no incômodo. Deus não faz no automático, não? Não. Você tem que incomodar. Deus está no seu trono ouvindo alguém falar da genealogia. Aí alguém diz: epa, muda aí. Minha mãe falou para todo mundo que se arrebentou quase toda para eu nascer. Eu nem pedi para nascer, mas já que eu nasci, eu vou pedir a quem manda. Eu estou apelando para o Supremo. Eu estou apelando para o Supremo. E aí ele vai ter um ganho de causa. Por quê? Porque Deus, ele vai analisar a história do indivíduo e o histórico. A história que ele mesmo deu e o histórico, que é as decisões que eu tomei porque falaram ou falavam mal de mim. Eu fiz porque todo mundo falava, eu peguei, me retei e fiz. Tem quantas pessoas assim? Que aproveitam o que falam e aumentam ainda as asneiras. Deus quer alguém que, ainda que todos falem mal, você diga para Deus: Deus, eu não irei me perverter. Eu não vou aproveitar porque estão falando. Não vou dar lugar, não vou dar vazão para que eles estejam corretos no que falam a meu respeito. Eu serei contraditório a isso. Eu vou mudar minha sorte hoje. Ele chega para Deus e faz a oração: me abençoe muito. Esse povo tem que ver uma bênção grande. Por quê? Por causa da história, Senhor, que falaram de mim. Tem que ser muito. Mas por que você não pede normal? Não posso pedir normal, Senhor. É uma vida inteira falando isso, que é a dificuldade. Eu gerei sofrimento, querendo ou não, na saída, não pedi para nascer, mas no meu nascimento eu gerei. Eu não dei continuidade. Mas não quer dizer que a aflição não ocorreu. Tá, beleza. Mais o quê? Alargue as minhas tendas. Por que você quer casa grande? Para todo mundo ver que no dia que eu decidi me posicionar em Ti, o Senhor não somente abriu a minha visão, mas os lugares que eu passo agora, eu passo com tranquilidade. Eu não estou agora, Senhor, desejando andar escondido. Quando eu peço ao Senhor: alarga as minhas tendas, é porque eu quero me apresentar publicamente, não mais como alguém que causa sofrimento. Eu quero me apresentar, eu quero passar nos lugares e todo mundo veja que um testemunho novo foi fundamentado em mim. Dilatou a minha mente, eu mudei aquilo que é o meu caráter de identidade que o povo via. Então, alargar a tenda, Senhor, é isso. Aí depois, ele diz assim: crescer dá trabalho, Senhor. Ser abençoado muito dá trabalho. Então eu preciso de algo que me mantenha na tua presença. Diga o quê? O quê? Fale mais forte. O quê? O quê? Sede constante pela tua presença. Então preste atenção, eu estou sendo abençoado porque eu ativei a legalidade.
E o céu analisou e me deu ganho de causa. Eu nasci, não pedi. Me deram um nome, eu não tinha como gerar. Então eu me apresento num dia que a consciência chega e eu reivindico para Deus, sendo que eu gero um benefício. Diga qual? O benefício é manifestar a Deus e não a mim. Aí se o céu vê que o seu pedido glorifica a Deus, aí Deus faz. Eu não estou falando de você dizer, eu vou estudar para a glória de Deus. Pelo amor de Deus, não estou falando isso não. Estude mesmo, viu? Estude, porque se você não for o dono da empresa, vai trabalhar para enriquecer alguém. E está tudo bem, mas não esqueça que é uma decisão sua. Para não dizer que foi Deus que lhe escolheu para isso. Talvez, na genealogia de nascimento e criação, sim, todo mundo lá foi o quê? Foi engenheiro, o outro foi médico, cada um tem uma história. Agora você, diante de Deus, tem um futuro limpo. Você pode, diante de Deus, dizer, Deus, e a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, porque o Senhor não cumpre, porque o Senhor não materializa na minha vida. Se o Senhor fizer, eu irei glorificar o teu nome. Então, muda, Senhor. Me tira do lugar da maldição e me leva para o lugar da bênção, foi o que ele pediu. Senhor, agora me tira da impossibilidade de alargamento, porque eu fui criado em um lugar que é pequeno, e eu preciso aprender a me comportar quando o Senhor me levar nos lugares grandes e achar que sou eu alguma coisa. Então ele está dizendo para Deus, Deus alarga as tendas, me dê a bênção, mas acima de tudo eu preciso ter o tempo todo a sede constante de ti e por ti. Eu preciso das tuas águas, dos teus rios, desaguando na minha vida. Então ele disse, muita bênção, alargamento das tendas, e o que? Sede de Deus. A tradução correta é sede e fome de Deus, do Deus vivo. Por quê? Porque quando você cresce muito, as coisas aqui também tendenciam a abalar você. Não adianta dizer que não, porque as histórias que contam, é bonito a pregação, mas as histórias que contam, geralmente vêm como uma flecha certeira. Quantas mentiras contaram a seu respeito, e você não pôde nem se defender. Quando você soube vereditos, acabou. Só que aí você pode apelar para onde? Para o Supremo. Então a intenção aqui nessa noite é que se todo decreto que lançado a seu respeito, seja de miséria, de ser pequeno, de não romper, de falar em mal e gerar sofrimento, você vai apelar ao Supremo hoje. Deus, Jabes fez uma oração que parou o tempo, parou a contagem histórica da genealogia e fez com que ele fosse muito mais, excelentemente mais. Então, meus irmãos, depois ele pede a última coisa para Deus. O que é que ele pede para Deus? Não deixa o mal me afligir. Traduzindo no português de Salvador, não deixe o que façam, com o que façam comigo, me impeça de ver quem o Senhor é. Não me deixe abalar com as circunstâncias. E outra coisa, você tem duas decisões. Quer crescer? Quem quer crescer? O restante não quer, ficou tudo igual morto, falsos. Quem quer crescer? De tamanho eu não cresço mais, mas de visão, gestão, estrutura, governança, o céu é o limite para mim e para vocês. Vamos parar com esse papinho. Quando fala de grandeza, ficam mudo. Quando fala de prosperidade, ficam mudo. Aí vive uma vida apática, não cresce, não prospera, e lá fora o povo zomba de você. Quando fala de servir a Deus, fala que o povo é miserável.
não tem nem com que pagar as contas, não tem nem o que comer em casa. Mude isso. Se o seu Deus, o nosso Deus, é o dono do ouro e da prata, por que lá pode, aqui não pode? Aqui é o celeiro dos miseráveis? Claro que não. Aqui é o lugar do rompimento extraordinário. Aqui é o lugar que Deus nos trouxe para fundamentar reino e justiça, para ressignificar a mente, o coração e a sua realidade. E para que isso venha ser colocado em uma lacuna de senso emergencial, eu tenho que ouvir uma verdade que gera impulso em mim. Eu tenho que ouvir alguém que tenha coragem de falar o que eu preciso e não o que eu quero. Por quê? Todo mundo gosta do tapinha no ombro. Todo mundo gosta do abracinho apertado e dizer, eu estou contigo. Não se abale não. Acorda a moça do seu lado, você está deixando a moça dormir. Pelo amor de Deus. Oxi. Ajuda a irmã para ela fazer a oração dela nessa noite. A gente vai fazer a oração. Ele está dizendo assim para Deus: Senhor, outra coisa, Sidney, é para você. Toda governança celestial produz entendimento. E esse entendimento alarga a tenda com discernimento. Porque todo mundo que começa a prosperar quer se proteger. Sim ou não? Só que o seu protetor é o guarda de Sião. Na escassez ele já era o guarda. Num crescimento ele continua sendo guarda. E nesse novo tempo, e às vezes, um freio vem, Sidney, para você entender, recobrar a consciência. Entendendo isso, vai para um novo nível de crescimento. Então, meus irmãos, ele está dizendo, não deixe o mal causar o efeito nocivo em mim. Mantenha a minha visão plena, centralizada em ti. Não deixe, Senhor, que as histórias passadas voltem a me perseguir na madrugada. Aqui é para quem foi abalado, desestruturado, foi. E constantemente o diabo bate na porta. Eu vi o que você fez no verão passado. Eu sei quem você era. Você fala, eu era. Muito bem falou. Porque agora eu sou o que o céu determinou. Mas como foi que o céu determinou? Aplauda forte a Jesus. Como foi que o céu determinou? Alguém tem que parar o céu, tem que incomodar o céu. Alguém tem que ver uma história sendo contada e dizer, quero fazer um pedido. Que pedido? Eu quero fazer um pedido. Eu não vou ficar nessa sentença. Eu não vou ficar nessa sentença. Mamãe contou para todo mundo que para eu nascer deu um trabalho retado. E quase ela morre. E isso viralizou. Então o que fala sobre mim é que eu só gerei sofrimento. Fui criado para isso. E hoje eu vou mudar isso tudo. Se o céu existe, eu vou agir. E aí ele pega e diz, Senhor, quero tua bênção, quero crescer, quero fome e sede de ti, manter-me na tua presença. E eu quero, independente do mal que vier, eu quero saber que o Senhor está comigo. Porque o mal vai vir. Só que o que é que ele está pedindo? Não deixe me afligir. E o que é o afligir? É o efeito do tiro não causar morte. Vai vir falar, tentar armar, conjecturar, mas no final Jesus será exaltado, engrandecido, glorificado. Você está entendendo? Então sim,
no meio da peleja, no meio de uma mudança de nome, no meio de uma oração respondida por Deus, vai continuar tendo aflição, sofrimento e tentativa do diabo, para poder lembrar da sua história passada, mas lembre do dia que você se posicionou em Deus. Esse é o dia importante para Deus. Por isso que Deus não vai dar ibope aos seus choros de lembrança de passado, das angústias, dos sofrimentos. Deus vai lembrar do dia que você incomodou. A contagem genealógica diz assim: na minha casa eu farei o nome de Jesus ser exaltado. Os meus filhos vão glorificar a Jesus. A minha esposa será uma bênção. E o meu esposo, você mulher, será uma bênção. Os nossos filhos não serão apáticos, serão guerreiros desde cedo. Com 8 anos já vão estar empreendendo, já vão ter conta em banco, já vão ter cartão na mão, vão saber o que é gestão administrativa financeira. A mãe vai dar 10, quando voltar vai ter 20. Fez o que você fez? Multipliquei. Com o que? Sabedoria do alto. Vendi, dobrei, aqui está. Tributa na casa do Senhor e Deus dá impulso para multiplicar muito mais. Se tem um lugar maravilhoso para multiplicar, não é na poupança, não é no CDB, não é em nada disso, é no altar. O altar não somente guarda nos dias bons, mas preserva principalmente nos dias maus. Então, nos dias maus, a cidade pode estar em escassez, mas haverá pão na sua casa, haverá suprimento na sua casa, haverá cumprimento daquilo que é a vontade de Deus. A governança de Deus vai se apossar de você nessa noite. E eu quero te convocar a se pôr de pé em nome de Jesus. Aleluia.